Hoje, dia 20 de novembro, comemoramos duplamente, primeiro, o Dia da Consciência Negra, e também no Brasil iniciam-se os 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. No Brasil, temos esta peculiaridade, pelo fato do movimento feminista entender que precisamos visibilizar a violência contra a mulher negra. Com isso, nossos 16 dias são, na realidade, 21 dias. Felizmente, depois de muito tempo, temos motivo concreto para comemorar. Finalmente, após mais de 12 anos de luta do movimento negro dentro deste Congresso Nacional, foi reconhecida a necessidade de um instrumento que viabilizasse a inclusão do negro na academia, que ajudasse a romper as barreiras impostas ao negro para a sua real inclusão a todas as áreas do mercado de trabalho. Este ano de 2012 entra para a história de nosso país como o ano em que aprovamos uma segunda libertação para negros e negras, a Lei de Cotas Raciais e Sociais nas universidades públicas federais e institutos federais. Porém, quero antes falar um pouco sobre o porquê de acreditar que a aprovação da Lei de Cotas tem esta simbologia de libertação da quebra de uma estrutura antiga, preconceituosa e excludente. Tenho certeza de que a assinatura desta lei pela presidenta Dilma modificará radicalmente as estruturas sociais de nosso país nos próximos anos. Então, para começar, vou apresentar aqui alguns dados que mostram sobre qual terreno as cotas florescem. Vejamos alguns dados revelados pelo último censo do IBGE, realizado no ano de 2012. Nos últimos 10 anos, a proporção das pessoas que se declaram como negras e pardas aumentou de 44,7% em 2010 para 50,7% na verdade, 44,7% em 2000 para 50,7% em 2010. A maioria das pessoas negras e pardas está concentrada nas regiões Norte e Nordeste, enquanto as brancas no Sul e Sudeste. Não por acesso, são também as regiões Norte e Nordeste as mais pobres do país, com os piores índices em todos os indicadores sociais. Negros são maioria entre os mais jovens, com idade até 40 anos. Por outro lado, entre os mais velhos, acima de 65 anos, a população é predominantemente branca. Esta situação demonstra que a expectativa de vida de negros é inferior à do branco. Muitos são os motivos para esta discrepância. Posso citar de pronto, por exemplo, o pouco acesso a tratamentos de saúde e o elevado índice da violência contra a população negra. Segundo o mapa da violência do Instituto Sangari, em parceria com o Ministério da Justiça, em 2010 foram registrados mais de 49 mil mortes violentas em nosso país. Destes, mais de 70% das vítimas eram negros e negras. A diferença entre o número de mortes no ano de 2002 e no ano de 2010 foi de aproximadamente 300 mortes. Por outro lado, no mesmo período, o número de vítimas brancas caiu de 18.852 para 13.668, o que representa uma queda da ordem de 27,5%. Enquanto o número de negros vítimas de homicídio aumentou de 26.952 para 33.264, equivalente a um crescimento de 23,4%. As taxas de homicídio de brancos caíram de 20,6% para 15%
em cada 100 mil brancos, queda de 27,1% entre 2002 e 2010. Já na população negra, as taxas passaram de 30 em 2002 para 35,9 homicídios para cada 100 mil negros em 2010, o que representa um aumento de 19,6%. Estes dados demonstram que o aumento da violência nos últimos anos atinge basicamente a população negra. Segundo este mesmo estudo, em 2002, morreram proporcionalmente 45,8% mais negros do que brancos. 4 anos mais tarde, em 2006, esse índice pula para 82,7%. Já em 2010, chegamos a um patamar absurdo. Morrem proporcionalmente 139% mais negros que brancos. No Nordeste, a situação é mais dramática. O índice é de 395% mais chances do negro ser assassinado que brancos. Em Alagoas, o índice nos deixa ainda mais aterrorizados. É de 1.846,6%. Representa quase 20 vezes mais chances de um homicídio vitimizar um negro que um branco. O meu estado do Espírito Santo, o estado que represento aqui nesta casa, é o segundo em mortes violentas no país. E o índice vitimizador do negro é de 268,7%, o maior de toda a região sul e sudeste. Em audiência pública, senador Paim, hoje pela manhã, na CDH, que Vossa Excelência é o presidente desta comissão, a Comissão de Direitos Humanos, discutimos a violência contra a juventude negra em nosso país. Ficou muito claro que a situação é dramática. Os índices que citei anteriormente são ainda mais graves quando direcionamos nosso olhar para indivíduos entre 15 e 29 anos. Em 2010, foram mais de 26 mil assassinatos nessa faixa etária, aproximadamente 54% do total de homicídios registrados neste ano. Os jovens negros representam 75% das vítimas desses assassinatos. Problema tão grave em meu estado que centenas de jovens saíram às ruas da bela capital Vitória para, com cartazes, bandeiras e cruzes, participar da 5ª Marcha Estadual contra o extermínio da juventude negra. Com o lema "O racismo mata, não fique parado ou parada". A marcha busca dialogar com a sociedade capixaba sobre a necessidade de dar um basta ao extermínio letal e simbólico da juventude negra. Organizada pelo Fórum Estadual da Juventude Negra, em conjunto com os movimentos sociais, entidades, sindicatos e o movimento negro estudantil, a marcha saiu da antiga Capitania dos Portos, seguiu por toda a Avenida Jerônimo Monteiro e até o Palácio Anchieta, sede do governo do Estado, onde foi realizado um ato político. No percurso, as entidades divulgaram os números assustadores da violência contra a juventude negra. O Espírito Santo ocupa atualmente a 2ª posição no ranking nacional de homicídios de jovens no Brasil, sendo que 93% destes são negros. De acordo com o mapa da violência, a taxa de homicídios no estado é de 33,8 assassinatos para cada grupo de 100 mil habitantes, número superior ao de países em guerra. Infelizmente, também lidera o ranking de homicídios de mulheres, em sua maioria jovens e negras, como apontam as entidades organizadoras da marcha. Todos estes dados significam uma coisa, senhor presidente. Ocorre hoje, em nosso país, um verdadeiro extermínio da população negra, principalmente da juventude negra. Todos os dados da violência apresentados
comprovam que negros e negras de todo o nosso país estão em situação de grande vulnerabilidade. E isso se dá pela reduzida possibilidade de mobilidade social a que esta população está submetida. Por exemplo, os rendimentos médios mensais dos brancos é de R$ 1.538, quase o dobro do valor recebido pelos negros, que é de R$ 834. Ora, como encontrar uma explicação para isso, senão da discriminação e do preconceito? Nos grandes centros urbanos, com mais de 500 mil habitantes, encontramos diferenças salariais de mais que o dobro em favor dos brancos. Posso citar aqui, por exemplo, Salvador, com brancos ganhando 3,2 vezes mais do que negros. Recife, 3 vezes mais, e Belo Horizonte 2,9 vezes mais. São situações como estas que demonstram que o acesso ao mercado de trabalho é diferenciada, sempre dificultada ao negro, sempre desvantagem. Se no mercado de trabalho os negros não têm espaço garantido, nem acesso aos melhores postos, temos um outro espaço onde os negros são maioria, no sistema penitenciário. Hoje o Brasil possui a 4ª população carcerária do mundo. É a 4ª maior população carcerária do mundo. Esse dado nos assusta muito. São mais de 500 mil presos, dos quais 66% são negros. É importante notar que 30% dos presos não foram condenados nem em primeira instância. São 240 mil presos condenados por crimes patrimoniais, como furto ou roubo, crimes com menor potencial ofensivo. Há pessoas encarceradas por furtarem sabonete, margarina, objetos de pequeno valor e, como é de se esperar, grande parte dessas pessoas são negras. Não estou aqui defendendo a não punição, longe disto, jamais. Quero apenas demonstrar que a grande população carcerária se compõe de negros e que não precisavam estar lá. O estão porque não acessaram a justiça, por não possuírem recursos para a defesa de seus direitos, bem como de defensor público que o faça. Então, se a maioria é negra, pobre e jovem, não temos outra conclusão a chegar, senão que a criminalidade não é uma exclusividade da população negra. Contudo, a punição o é. Tudo isso que pontuei aqui é para demonstrar o porquê precisamos lançar um olhar mais atento para a questão da população negra. A adoção de ações afirmativas são fundamentais para romper com esta visão excludente existente em nossa sociedade, que relega ao negro um papel secundário no desenvolvimento da sociedade, bem como alijado dos direitos fundamentais de educação, saúde, segurança e justiça. E é exatamente neste ponto que as cotas raciais estão inseridas, na busca pela valorização social do negro, de garantir sua inserção social em um novo papel, não mais como marginal ou subalterno, mas de igual, abrindo a perspectiva de ocupar os espaços de poder, de destaque nos mais variados campos da sociedade, abrindo totalmente as portas do mercado de trabalho para negros e negras. Hoje, o negro não está nos espaços de poder, que é uma posição fundamental para a superação do preconceito e da discriminação. Desafio qualquer um a reafirmar que não se surpreende ao ver o negro médico, juiz, engenheiro, enfim, qualquer dessas profissões consideradas mais nobres por nossa sociedade. É este o nosso objetivo. Queremos acabar com o espanto, e as cotas é o instrumento mais contundente para superarmos isso.
O branco tem que se acostumar a ser chefiado por negros e os negros a terem referências positivas de sucesso que não apenas artistas e atletas. Precisamos de mais espelhos para a nossa juventude. Milhares de alunos negros acessarão os cursos mais prestigiados das mais prestigiadas universidades do Brasil já no próximo ano, com entrada em vigor da Lei de Cotas. Por isso, só isso já garantirá uma revolução na academia que enegrecerá. Não veremos mais, por exemplo, senhor presidente, turmas de medicina predominantemente brancas. Logo, teremos um aumento significativo de negros atendendo em nossos hospitais. Teremos, em um futuro breve, mais e mais mestres e doutores negros, ampliando a participação do negro na academia. No corpo docente das faculdades de nosso país, tudo isso contribuirá para a superação do racismo e do preconceito. Encontrar com frequência negras e negros nas mais diversas posições de nossa sociedade romperá com a cultura racista. Por isso, mesmo com os números assustadores da violência e de toda a vulnerabilidade a que esta população está submetida, vejo que, finalmente, neste ano de 2012, estamos caminhando para a superação de uma das mais graves dívidas sociais que devemos saldar, a que exclui o negro de crescer no Brasil. De crescer com o Brasil, não só no Brasil, mas de crescer e de acompanhar o desenvolvimento do nosso país, que felizmente está caminhando bem, mas que nós precisamos garantir que todos possam estar incluídos, todos e todas. A lei de cotas pode até ser pouco em relação a tanto que precisamos avançar, mas é uma vitória que serve de símbolo para que a luta por igualdade continue. Precisamos ainda da regulamentação das terras quilombolas, da sua titulação definitiva de seus donos ancestrais, uma nova batalha e que ganha força com a vitória da nossa sociedade brasileira. No dia de Zumbi, o guerreiro, negros e negras, se enche de orgulho de sua raça, de sua cor, para reivindicar os seus direitos e direcionar as ações por mais um ano de embates pelo fim do racismo e do preconceito. Quero aqui, senhor presidente, senador Inácio, quero aqui concluir a minha fala fazendo uma homenagem a Zumbi. Viva Zumbi! Viva os negros e as negras que construíram e constroem esse país. Um país democrático é aquele que inclui a todos e todas, sem distinção. Esse é o nosso sonho, este é o nosso desejo, para que a nossa sociedade seja, de fato, uma sociedade justa e democrática. Era isso, senhor presidente. Muito obrigada.